boa tarde ou boa noite, quando vocês assistirem o nosso canal. Estamos aqui com o Ulisses para fazer mais um programa sobre constelações, terapias em geral. Diga-me, Ulisses, pergunte-me tudo, não me esconda nada. Oi, Miguel. Um oi aí para o pessoal que assiste seu canal. Quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui participando da produção desse conteúdo que eu acho tão importante, que eu acredito tanto, que eu gosto, que faz tão bem para a minha vida, então imagino que também devo ajudar outras pessoas. Você fala que existe o inconsciente, da pessoa, e existe o inconsciente sistêmico, que são coisas diferentes e que precisam de abordagens diferentes. Então, eu fico pensando que, assim, para vocês, terapeutas, que conhecem essas abordagens, se pode ser muito desafiador, assim, saber se a questão de alguém é sistêmica ou é pessoal, inconsciente pessoal. Vou dar um exemplo. Vamos supor, uma pessoa que tem um modo de falar muito agressivo, muito... uma maneira assim, muito agressiva de falar com as outras pessoas. Isso pode ser resultado de talvez um problema inconsciente. A pessoa pode ter passado problemas na infância, na adolescência dela, e isso se reflete numa relação interpessoal mais complicada. Mas isso também pode ser uma coisa sistêmica, De repente a pessoa vem de uma família agressiva ou de uma cultura que é mais pragmática, que tem um jeito de falar dessa forma, um contexto também. Então, assim, como é que vai haver essa investigação para saber se esse ponto, se esse problema da pessoa, ele é do inconsciente pessoal, ou ele é do inconsciente sistêmico, ou se também pode ser fruto das duas coisas? Isso é um problema, porque o que acontece? Inconsciente pessoal, inconsciente sistêmico, fazem todos parte do que é inconsciente nas nossas vidas. Então, fazem parte da nossa vida. É uma questão de conjuntos e subconjuntos, E conjuntos intervenientes, quer dizer, esse inconsciente intervém nesse. E existem determinações aqui acontecendo, determinações pessoais e determinações sistêmicas, transpessoais. Essas determinações envolvem técnicas diferentes, sim. A questão é, qual é o manejo de quem? Por exemplo, o psicólogo, ele lida com o consciente e o inconsciente das pessoas. Esse é o lugar de trabalho do psicólogo. Então, ele trabalha com isso especificamente, com as técnicas que são voltadas para o trabalho interno daquela pessoa, ou para a posição daquela pessoa em relação àquelas coisas. Tá? Um trabalho sistêmico, ele pode ser feito por um terapeuta constelador. Então, ele está lidando com ele tem uma ferramenta muito poderosa, mas que lida com um aspecto de determinação. Entende? À medida em que pessoas diferentes estão utilizando esse instrumento, elas estão usando de forma diferente e constelando coisas diferentes. Qual é o limite de aplicação da ferramenta? Vai depender do regente e vai depender do resultado a ser obtido. Entende? Porque você tem várias abordagens, para um trabalho com as pessoas. Você tem, por exemplo, o psicólogo, que trabalha com uma perspectiva de cuidado, de atenção, de existência, de intimidade, de problemas que a pessoa está vivendo, e ele pode estar muito próximo da perspectiva médica, ou ele pode estar destacado da perspectiva médica. Por exemplo, a perspectiva psicanalítica, ela fica entre a medicina e a religião. Ela não se mistura com nenhuma das duas. E é uma perspectiva que é muito forte em psicologia. Você também tem psicologia analítica, psicodrama, você tem várias técnicas que lidam com o indivíduo. Mas o psicólogo ele está sempre preocupado com a sua dor, com a sua questão específica
e ele vai trabalhar dentro do âmbito que ele domina. Tá? É muito curioso, porque o que acontece? Quando você vai a um médico, na minha cabeça, né, o correto seria o quê? Você vai a um clínico geral, e o clínico geral avalia você, e aí você vai fazer um tratamento com um pneumologista, um especialista em rim, com um especialista em câncer, com um especialista sei lá o que, em sangue, entende? O clínico geral te direciona, né? Às vezes você está com uma dor de estômago e vai direto num gastro, né? Estou com uma dor de estômago e vou no gastro. Mas pode ser que aquela dor de estômago seja um câncer, não seja um assunto com gastro. Competirá o gastro, identificar aquele problema e mandar você para o médico adequado, entende? Quando isso funciona bem na medicina, tudo funciona bem. Mesmo que você vá ao médico errado, ele avalia onde é que está o seu problema e te manda para o médico certo. Quer dizer, para aquele especialista que trabalha com a organização certa. A questão é que em psicologia e em terapia você não tem isso. Muitas vezes a pessoa decide por conta do que ela entende, porque alguém contou para ela, que ela tem que fazer, por exemplo, uma das coisas que eu faço é hipnose. Então, eu quero trabalhar com hipnose, eu quero fazer hipnose. Mas a hipnose é um instrumento, ela pode não ser adequada para o seu caso. Entendeu? Não tem uma triagem, né? Não existe esse processo. Então, por exemplo, constelação. Quero fazer constelação. Tá bom. Você pode participar de uma técnica de constelação perfeitamente. Isso não necessariamente é um tratamento. Isso é um turismo existencial. Tá? Do mesmo jeito que tem turismo esotérico, por exemplo. Eu quero fazer uma terapia de vidas passadas. Por quê? Porque eu tenho curiosidade de saber o que eu fui. Isso é turismo esotérico. Entendeu? Eu estou querendo, né, olhar alguma coisa que não tem a ver. Ou eu quero fazer constelação. Por quê? Porque me disseram que é muito bom, muito interessante. Isso é turismo terapêutico. Entende? Você não sabe exatamente qual é o seu problema, você acha que aquela técnica vai dar certo, aí você vai num profissional que domina aquela técnica, ele pode ter o simancol de dizer para você, isso aqui vale para constelar, ou não vale para constelar, ou ele pode não ter, entende? Mas a maioria dos psicólogos, eles só conhecem a perspectiva que eles trabalham, né? Mas eles por ética, eles são honestos dentro do quadro deles, eles não transbordam do quadro deles, entende? Não, mas eu digo que eles talvez nem identifiquem uma demanda, vamos supor, para uma constelação por puro desconhecimento, né? Sim, pode acontecer. Pode acontecer. Da pessoa não identificar uma outra demanda porque não está dentro do universo de percepções dela. Sim, isso é perfeitamente possível. Os seres humanos são muito, muito amplos e variados, né? As demandas são basicamente infinitas, são tão variadas quanto sejam os seres humanos. Então, dependendo do olhar do regente, ou do psicólogo, ou do terapeuta, ele vai poder definir se ele pode ou não lidar com aquilo, né? E de que forma que ele pode ou não lidar com aquilo, entendeu? Porque não necessariamente a maneira que ele vai lidar com aquilo vai preencher a sua expectativa, entende? Eu me lembro há pouco tempo de uma família com quem eu trabalhei, que o cara trouxe a filha para o trabalho, nós fizemos um trabalho de família, depois era um trabalho individual, mas ele queria que eu mudasse a filha dele para ela se encaixar nas regras dele, do contexto dele, entende? E o meu trabalho terapêutico não era esse, eu não sou pastor de ovelha, entende? Eu não determino o que a pessoa vai fazer. Eu evitei que ela fugisse de casa, eu tentei ajudar ela a ter melhor consciência dos problemas, mas ela acabou escolhendo ficar com a mãe e não com ele.
Aí ele ficou danado comigo porque eu não convenci a menina a ficar com ele. Mas eu não posso convencer a garota a fazer uma coisa que é contrária àquilo que é bom para ela, que ela acha bom para ela. Tá? E eu não tenho condições de julgar se para ela é melhor ficar com a mãe dela ou com o pai dela. Ela, pelos os motivos que ela traz, o contexto que ela traz, o melhor para ela é ficar com a mãe dela do ponto de vista dela. E do ponto de vista das coisas que estão acontecendo, também. Agora, do ponto de vista do pai, não, o pai quer que ela fique com ele. Reparou? O terapeuta ele não tem como entrar nessa posição. E muitas vezes a pessoa considera que você vai fazer o que a pessoa deseja, né? Quantos e quantos casais não vão para a terapia de casal porque querem salvar o casamento? Mas a terapia de casal, ela não necessariamente salva o casamento. A terapia de casal, ela vai tentar colocar aquelas pessoas para se entenderem melhor a situação e dialogarem, né? Discutirem seus problemas e tal. Se as pessoas chegaram num ponto em que elas não querem mais, e às vezes elas não têm muita consciência disso, o que vai acontecer? Quando chegar na terapia de casal, vai se dar conta de que não quer mais, viu? Faltava só um pontapé. Faltava só um pontapé. Então, é muito perigoso essa história do que uma terapia faz ou não faz, né? E sim, as terapias não servem para as mesmas coisas. A constelação, por exemplo, ela é um campo ela funciona num campo transpessoal. Sempre. O foco dela são as determinações do campo transpessoal, dos sistemas transpessoais. Elas não é um foco das determinações dos sistemas pessoais. Mas ela pode ser usada para isso? Depende da arte do terapeuta, da dimensão do que ele enxerga, do como, né, de que fenômenos comparecem ali. Isso é muito, muito difícil de se saber, entendeu? E também depende da ética da pessoa que está em questão ali, entendeu? Um psicólogo, por exemplo, se ele usa a técnica de constelações, ele responde ao conselho dele, né? Ele tem as regras a cumprir. Entende? Ele está usando uma técnica dentro das regras. Mas uma outra pessoa não precisa disso. Ela vai fazer como o que ela tem, conforme o entendimento dela. Pode ser útil para as pessoas? Absolutamente, claro que pode. E sim, ela vai fazer até onde ela enxerga. Mas isso está dentro de qualquer processo terapêutico, porque os processos terapêuticos, mesmo os elencados dentro da psicologia, eles não... você não pode levar ninguém aonde você não foi. Então, dentro do seu entendimento, é aquilo que você vai trabalhar. Isso não está errado. Entende? Agora, eventualmente, você não pode conduzir uma pessoa num lugar que não é do seu interesse. Essa pessoa vai ter que procurar um outro profissional. Eu me lembro que, quando eu era muito jovem, eu fiz terapia haitiana com um terapeuta que foi meu amigo e tal, e eu fiquei 6 anos com ele. E foi uma terapia, a meu ver, bem sucedida, mas que poderia ser melhor em vários sentidos, mas era o que era possível naquela época, naquele momento, naquelas circunstâncias. A terapia termina quando nós chegamos a um ponto impossível de conciliar. O que ele tinha para me dar era uma perspectiva hedonista. Era tipo assim: aproveite a vida, o sentido da vida são as sensações, as vivências sensacionais, né? O prazer, a exaltação e tal. Acontece que naquela altura do campeonato eu estava com 26 ou 27 anos. Eu já tinha passado da adolescência e daquelas coisas. Eu conhecia a perspectiva hedonista, eu tinha feito muita coisa dentro dela, mas ela não me bastava. Era tudo o que ele tinha para dar. E ele fez muito bem feito. Até que nós chegamos ao limite do que ele tinha para dar. O que ele tinha para dar era isso aqui. Tá? A partir daí ele não podia seguir. Não que fosse errado ou ruim, apenas ele não podia seguir, ele só tinha para dar isto. E aí eu fui fazer psicologia junguiana com outra pessoa.
Eu precisava de um outro horizonte. Aí, com essa pessoa, eu também fui até onde aquela perspectiva, né, de psicologia junguiana podia me dar. Né? Quando não bastou, eu fui fazer outra técnica. Entende? Você acha que a pessoa ela pode sei lá, de alguma forma se ajudar nessa escolha? Assim, eu digo o seguinte: eu acho que eu tenho determinadas questões, então eu vou fazer uma pesquisa para saber mais ou menos como essas abordagens funcionam, para mais ou menos eu tentar encontrar alguma coisa que eu acho que pode me ajudar. Isso seria sensato. Não resolve, mas seria sensato. Quando eu comecei a fazer terapias, eu procurei. Eu fui fazer yoga, depois eu fui procurar certas coisas budistas, isso, aquilo. Eu estudei alguma psicologia. Aí depois eu fui fazer o que eu achei, na minha época, que era o mais correto, que era a terapia haitiana. E eu fiz Gestalt e terapia haitiana, tá? Por acaso, eu considero que a terapia haitiana ela é muito útil para adolescentes e para jovens. Então, por acaso, eu acertei numa necessidade imediata ali, entende? Mas talvez uma outra abordagem tivesse sido bastante produtiva também. E até mais produtiva, tá? Eu não tenho como avaliar, que é o que eu estou te falando. Ela me liberou determinados bloqueios em mim. Mas chegou um determinado ponto que o terapeuta tinha para dar era uma perspectiva filosófica que eu já tinha ultrapassado. Então, não servia para mim mais. Aí eu fui para outra. Essa outra também se esgotou. E aí eu fui para outra, que também se esgotou. Aí eu fui para outra, que também se esgotou. Tá? Então, a última foi psicanálise, né? As alternativas que nós temos, elas se esgotam, porque elas são propostas de enquadramento da imensidão que é a realidade existencial de cada um de nós. Porque as questões básicas do ser humano, que é como que você atravessa a dor, a doença, o sofrimento, a velhice e a morte, como que você estabelece relações, como que você ama, como que você trabalha e como que você é feliz, essas questões, elas são absolutamente complexas e sem solução. Elas só têm arranjos pessoais, construções pessoais. E elas vão depender do olhar de cada um e da dimensão desse olhar, do quanto cada um enxerga, do quanto cada um é capaz de compreender e manobrar aí dentro. E também de quem está conduzindo, né, o diálogo, o que essa pessoa tem para dar, até onde essa pessoa foi. Tá? Como eu fiz alguns processos terapêuticos até o final, tá? Eu posso dizer de cadeira que os processos são limitados. Eles não curam ninguém. Eles melhoram muito a situação, eles desbloqueiam determinadas áreas, eles ajudam você a poder lidar melhor com a sua vida, sem dúvida nenhuma. E eles têm especificidades, eles servem para certas coisas e não servem para outras coisas. Entendeu? Isso é muito importante. O que serve para certas coisas e não serve para outras coisas. Então, a pessoa deve ter sempre, claro, ela está ali naquele processo, ela deve ter sempre um senso crítico. E ela deve ter sempre a capacidade da crítica leal. Entende? Ela deve olhar para o terapeuta e dizer, olha, o que você está dizendo não bate com o que eu acho. Ou eu não entendo assim, ou eu não compreendi o que você está colocando. Ou o que é isso? Ou como é que é esse método que eu estou fazendo aqui, que eu não estou entendendo? Para que serve isso? Eu não me adapto a essa conversa. Por exemplo, eu atendo muitas pessoas que participaram de processos psicanalíticos. E elas não conseguiam. A pessoa entrava, o terapeuta estava mudo. Ela saía, o terapeuta estava calado. E no meio, o terapeuta estava dormindo.
Então, a pessoa ficava sem saber o que estava acontecendo, ela não tinha um feedback. E também o terapeuta, o analista, ele considerava que a pessoa já sabia o que estava querendo quando foi ali. Ele também não explicava. Tá? O resultado é que muitas pessoas não conseguem se adaptar. Entende? Em determinados processos de treinamento comportamental, o PNL e tal, salta aos olhos determinadas organizações muito racionais de poder. Não são erradas, elas podem ser muito úteis, mas salta aos olhos o contexto, digamos assim, empresarial da coisa, né? Muito colocada. Tem pessoas que percebem rápido, né? E não ficam afim. Entende? Então, cada coisa tem um campo. Elas são úteis, sim, mas depende do seu campo de atuação. E quem está procurando deve tentar buscar o que acha melhor para si, dentro do que compreende, e ter uma crítica leal. Não, olha, eu achei que isso era legal, mas pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou vivendo, não é. Ou é. Me explica aí. Né? Tem que ter essa crítica. E o terapeuta na frente da pessoa, não pode se negar a responder. Entendeu? Não pode ficar indignado porque está sendo questionado. Entendeu? Tem que responder o que foi colocado. Então, esse diálogo, que não é uma coisa de eu mando e você obedece, ou eu direciono, ou eu sei mais do que você. Não é isso. Né? Eu vivenciei uma determinada técnica, um determinado processo. Supõe-se que eu trabalhei essas coisas comigo mesmo. E quando você traz a sua dor, eu tenho algumas propostas de direção. E eu tenho alguns encaminhamentos, algumas formas de encaminhamento que são técnicas, para nós vermos se podem lhe ajudar ou não. Entende? E você também vê o que você está vivenciando ali ou não, de que forma você está vivenciando ali ou não. Entende? É um relacionamento humano, né? Deveria ser um relacionamento honesto, um relacionamento fechado, honesto, onde as pessoas estão preservadas na intimidade delas mesmas, mas numa intimidade não amiga, não erótica no sentido sexual, mas uma intimidade leal, uma intimidade onde você não está envolvido com a vida do outro e você está lidando com aquilo lealmente. Um propósito, né? Um propósito, exatamente. Só para a gente concluir, então, já que você falou que cada uma dessas perspectivas ela tem as suas vantagens e as suas limitações, e já que nosso caso aqui, o foco são os sistemas, quais são, então, as principais indicações para o sistema? Em que casos os sistemas eles podem ser mais úteis assim para quem procura uma terapia? Uma constelação que trabalha com os sistemas, o ponto mais importante de se observar é que ela trabalha com o transpessoal. Então, ela trabalha com os fatos sociais, que são gerais, exteriores e coercitivos. Tá? São coisas que atingem todo um grupo, são exteriores aos indivíduos, tá? E são coercitivos, exercem uma coerção. Então, vamos lá, você pertence a uma família. Essa família, ela se reconhece como una. Isso é exterior a você. Você foi incluído dentro dela porque você pertence a ela como único. Você não fez, você não tem controle sobre isso. Tá? É exterior. É geral. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. As regras daquela família são para todo mundo. Né? Famílias democráticas, famílias autocráticas, né? Famílias perversas, famílias abusivas. Todo mundo vivencia a mesma coisa. Tá? Então, é exterior, é geral e é coercitivo. Em princípio, você não pode escapar. Você tem que estar dentro daquela opressão. Então, se for uma família abusiva, vai ser uma complicação conseguir sair. Entende?
Mas mesmo que não for uma família abusiva, se for uma família muito bacana, também vai ser uma complicação. Às vezes uma família muito bacana também não te interessa por determinados assuntos seus que você não quer partilhar ali, entendeu? Por exemplo, uma família muito bacana e muito cristã, de boa, liberal, cristão liberal, tá? De boa. Mas você é especialmente chegado em SL, em sadomasoquismo. É o seu barato. Como é que você vai colocar para essa família tão liberal que o seu negócio é sadomasoquismo? Entendeu? São dificuldades, entendeu? E às vezes para o meu irmão ela é perfeita e para mim ela vai ser opressora, né? Ela vai ser opressora porque eu não vou conseguir falar de uma coisa que para mim é essencial e que não é crime, tá? É um acordo entre as pessoas, um jogo erótico, tá? Mas eu não posso colocar aquilo porque eles consideram aquilo imoral. Entende? Então, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é abusivo, o que não é, varia de realidade para realidade. E a arte do terapeuta é conhecer isso bem, né? Mas, como eu estava falando, essa realidade para realidade são os diferentes pertencimentos, são os diferentes sistemas. E por que é diferente sistema? Eu falei de da família, mas pode ser um trabalho. Você pode estar num trabalho que, num determinado momento, é muito bacana, muito legal. Aí, daqui a pouco, o teu trabalho é comprado por outra pessoa e se torna um trabalho difícil. Aí ele é vendido de novo e se torna melhor do que era antes. Aí ele é vendido de novo e se torna tão insuportável que ninguém aguenta. Então, trabalhos também têm aspectos de pertencimento que são externos a você. Não é bem assim, eu quero ou não quero, entendeu? Nem sempre você pode não querer o seu trabalho ou querer outro. Nem sempre você pode determinar algumas coisas na circunstância do que está ali, né? Daquela cultura que está ali ou do caminho que está sendo seguido, né? Um outro sistema, saúde. O manejo de cada um de nós com a saúde depende da interface da sociedade. Nós precisamos de hospital, nós precisamos de médico, nós precisamos de terapeuta, nós precisamos de várias coisas. A questão é saber se nós temos ou não temos. Em que grau nós temos ou não temos, em que grau nós podemos dispor ou não dispor de um sistema que é externo a mim. Se eu não tiver nada, eu vou fazer o que eu puder, eu vou fazer chá, eu vou conversar com meus vizinhos, eu vou ver o que a gente faz, entende? Eu vou encarar como eu puder, mas é uma coisa externa, são sistemas externos. Então, as constelações, elas são devidas a aspectos transpessoais, aspectos sistêmicos, a essas coisas sistêmicas que nos envolvem e nos afetam. Pode ser a família, pode ser a saúde, pode ser a economia, pode ser a educação, são sistemas. É diferente do ponto de vista psicanalítico, que é a sua vivência das relações humanas, onde você emerge na relação com seus pais, depois da relação com seus pais, a relação com as outras pessoas. Como é que é o mecanismo que determina esses relacionamentos pessoais, do ponto de vista pessoal? Nas constelações, você está do ponto de vista sistêmico, a pessoa determinada pelo sistema, não a pessoa dentro do sistema determinando e participando do sistema. Entende? É um outro olhar, é um outro ponto de vista. Entendi. Respondi? Sim, com certeza. Muito bem. Tá ótimo. Querido, muito obrigado. Tá? Eu tenho uma reunião agora. Agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado pela disposição de vocês. Obrigado ao Ulisses por participar. E em frente, que atrás vem gente, não é não? Verdade. Eu que agradeço. Um abraço aí. Obrigado pela explicação brilhante, como sempre. Tá. Tchau, Ulisses. Obrigado.